Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros e companheiras. Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Hoje venho trazendo mais um material aqui exclusivo para os companheiros e companheiras que são assinantes do canal. E é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, né? Tem muitas coisas que eu gostaria já há tempos de falar sobre a Grande Guerra Patriótica e que eu estou tendo o prazer de me comunicar com vocês de forma paulatina, não na velocidade que eu queria. Né? Eu queria que a gente tivesse mais em conta, principalmente com os assinantes do canal, mas eu espero, no início do mês de junho, a gente estar produzindo pelo menos um vídeo por semana para todos e todas as assinantes do canal. Né? É, Hoje eu queria falar de uma coisa que aqui no Ocidente se conhece de maneira muito superficial e, por incrível que pareça, os estadunidenses e os ingleses produziram bons materiais sobre esse tema, bons materiais. Mas como nós nunca podemos acreditar nessa gente, como falava Che Guevara, não dá para acreditar no imperialismo, nem um tantito assim. As análises que eles fazem é muito boa, porém, eles inventam, ao fim, uma porrada de defeito e de falha, e dizem que a tripulação não era boa, que faltava rádio, que dava defeito. Bom, de que eu estou falando? Eu estou falando dos blindados soviéticos, né? Da arma de blindados. A Segunda Guerra Mundial ela foi revolucionária no uso de blindados ou de tanques. Pode ficar tranquilo de chamar de tanques, entendeu? Existe uma bobagem aí entre a turma que estuda história militar que fala assim: o nome não é tanque, tanque é de lavar roupa, o nome é blindado, ou carro de combate. Mentira. Quem inventou esse objeto foram os ingleses, e eles botaram os nomes, e eles botaram o nome de tanques. Tanques por quê? Porque os primeiros tanques, eles pareciam tanques de água. Então, eles eram quadradões, pareciam cisternas de água. Então, eles ganharam esse nome código, porque se alguém interceptasse a ligação deles na Primeira Guerra Mundial, a comunicação, ia achar que eles estavam falando de tanques de água, de cisternas de água, pelo formato retangular deles, parecendo um grande caixote. Então, pode chamar de tanque, blindado, carro de combate, carro armado. Isso aí, não se preocupem com essa questão da nomenclatura, que isso aí é palhaçada. Bom, por que eu queria falar dos tanques? Né? A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que vai proporcionar o avanço da arma blindada móvel, né? Uma arma blindada que você pode se locomover no todo terreno. Então, o sonho naquele momento era que você tivesse um veículo que tivesse um grande poder de fogo, que fosse quase que indestrutível, que andasse em todos os terrenos e que fosse tivesse durabilidade, né? E aí, a, quando começa a guerra na União Soviética, em 22 de junho de 1941, a União Soviética ainda possuía muitos tanques. A maioria dos seus tanques eram tanques que já estavam obsoletos para aquele tipo de guerra que ela iria enfrentar, proporcionada pela Alemanha. Né? Por quê? A Alemanha desenvolveu tanques poderosos e velozes, mas também desenvolveu artilharia muito poderosa. É emblemático a questão do Flake, né? O canhão Flake 88, que ele podia ser para tiro frontal, podia ser bateria de costa, poderia ser antiaéreo, era todo terreno, digamos assim. E ele já tinha um canhão, né, um canhão de 88 milímetros. E isso era aterrador para a época. Então, os tanques soviéticos, até aquele momento, até o início da guerra, eles eram, na sua maioria, tanques que traziam projetos da década de final da década de 20, meados da década de 20 e início da década de 30, ali primeira parte da década de 30. Esses tanques soviéticos que eu estou falando, que eram obsoletos, eles foram muito bons tanques lá na guerra contra a Finlândia, na guerra de inverno e na guerra contra o Japão, lá na guerra do Oriente. É,
Por quê? Porque nem a Finlândia nem o Japão tinham tanques modernos. Naquele momento, só quem tinha tanques modernos, que a gente pode chamar de revolucionários, eram os alemães. Os soviéticos estavam projetando tanques, eles já tinham o T-34 e o KV-1, mas só que esses tanques ainda não eram produzidos a contento. A produção deles era inicial. E com a invasão da União Soviética, toda a linha de produção desses tanques teve que ser levada para trás dos Urais. Ou ela ficou imersa à guerra. Por exemplo, as fábricas de Leningrado produziam KV-1. Elas passaram durante o bloqueio, a primeira fase do bloqueio, ali 41, 42, até quase 43, produzindo KV-1. Só que eles estavam presos em Leningrado, por causa do cerco alemão, eles não podiam sair de lá. E logo depois a produção também parou, né, porque não deu para trazer mais mercadorias, e muitos desses tanques também não puderam sair da fábrica para serem testados, né, porque ia ser expostos à aviação alemã, né, e não tinha munição, porque lá fabricava o tanque, mas não fabricava a munição. E o outro foi o T-34, que foi fabricado em vários lugares, né, em várias cidades, mas também em Stalingrado. Então, quando teve a invasão de Stalingrado, enquanto a guerra não chegou no setor industrial, a fábrica de tratores de Stalingrado ela produziu o T-34. Inclusive, era muito comum o T-34 sair para lutar, voltar, fazer manutenção na fábrica e voltar para lutar de novo. Mas logo, já em setembro, entre final de setembro e início de outubro de 42, o setor industrial de Stalingrado foi tomado pelos alemães e aí a fabricação dos tanques também parou. E aí eles foram concentrados ou em Moscou, né, ou atrás dos Urais. Então, ainda tinha essa questão de você estar iniciando a produção deles e você ter que transportá-los para a linha de frente. Não era fácil. Tu levar 1.000, 2.000 tanques para a linha de frente, tu precisava de uma logística do caralho, né? Trem, embarcar isso tudo no trem, o trem tem que trazer, tem que guarnecer dos ataques aéreos alemães. Então, não tinha, naquele momento, em 22 de junho de 41, tanques na mão dos soviéticos que pudessem se igualar aos alemães. Nem tampouco haviam tanques que os soviéticos pudessem realizar operações ofensivas ou contraofensivas capazes de ganhar dos tanques alemães e resistir não só à artilharia alemã, mas como os bombardeiros, né? Os caça-bombardeiros alemães, os Stukas, que já lançavam bombas vigorosas que destruíam esses tanques soviéticos. Então, eu quero só apresentar para vocês esses tanques, porque isso também é parte da lógica de por que a União Soviética teve tanta dificuldade de deter os alemães nessa primeira fase da guerra. E eu quero dizer para vocês que os tanques, tanto estadunidenses quanto ingleses, nessa fase também eram muito ruins. Quem não viu a minha live do Land Lease, eu falo um pouquinho deles lá, assiste aqui também para os assinantes. Por quê? Porque eles também não estavam preparados para esse tipo de guerra. Quem estudou a guerra de blindados a nível de usar o blindado como parte de um ataque maior, foram os alemães, eles foram vanguarda nisso. Os estadunidenses estavam estudando isso? Estavam, mas não tinham ainda desenvolvido tanques para isso. Opa! Dá um beijo aí para todo mundo. Você quer seguir? Rápido. Quero ver que quer comprar. Depois você vai fazer a propaganda da tua espada aqui. No final te chamo. Deixa o papai terminar. Deixa eu vocês. Não, deixa eu terminar aqui, depois você faz isso. Então, os soviéticos também estavam estudando essa doutrina de tanques. A gente não pode esquecer que os soviéticos viram um pouquinho da Blitz na Guerra da Espanha, onde eles usaram também muitos tanques. Os soviéticos forneceram muito desses tanques obsoletos, T-26, BT-5. Vou mostrar aqui para para a República Espanhola, e lá eles conheceram também os Panzer I, 2 e 3 dos alemães. Quando os alemães atacam a União Soviética,
O Panzer III já estava ficando obsoleto, mas ele ainda existia em grande quantidade. Os alemães já estavam produzindo outros tanques. Os alemães produziram uma quantidade enorme de diferentes tanques, entre tanques leves, médios e pesados e artilharia autopropulsada, também usado como caça-tanques. Se você pegar a nomenclatura de tanques alemães, você vai ver que tem uma variedade enorme, 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 enorme. Para vocês verem que a produção de tanque na Alemanha é tão vigorosa que o Ferdinando Porsche, esse que fabricou o Porsche, né? Ele era um alto funcionário, um alto engenheiro do Reich. Ele produziu um Ferdinando Porsche, esse tanque, ele parece o Tiger, mas ele não recebe o nome de Tiger, ele recebe o nome de Ferdinando Porsche. Modelo P, se eu não me engano, P de palhaço. Ele é um tanque híbrido. Olha que coisa curiosa. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães já tinham um tanque híbrido, metade diesel e metade elétrico. Entendeu? Então, os alemães estavam muito avançados nisso, muito mais na frente do que ingleses e estadunidenses, que ainda estavam engatinhando. Os soviéticos já tinham projetos iguais ou melhores do que os alemães. Estou dando o exemplo do T-34, Tanco 34, ele tem esse nome que o modelo vem de 1934. Tá bom, quietinho. De 1934, né? Ele vai ser desenvolvido ao longo de 1936, 37, para se tornar o que a gente conhece, e o KV-1 é o Kliment Voroshilov, já é um tanque pesado. O T-34 ele é um tanque médio. Ele vai ter várias combinações, mudança de torreta, mudança de calibre. Ele vai sair primeiro no calibre 76 milímetros, depois ele vai para o modelo 85 milímetros. Ele vai ter uma frente mais angular, menos angular. Se a gente botar aqui a nomenclatura dos T-34, vão existir de várias maneiras: caça-mina, lança-chama, reboque, ambulância, artilharia antiaérea, a pregada deles. Eu não vou. O meu objetivo aqui não é falar de doutrina de tanques, entendeu? Eu não estou fazendo um vídeo para falar da doutrina da arma de tanque. Isso aí a gente pode fazer outro dia. O que eu quero fazer aqui é apresentar para vocês os tanques soviéticos. O que a União Soviética tinha e o que ela passou a ter na guerra, e que mesmo ela tendo o T-34 e o KV-1, que já eram iguais ou superiores aos alemães, mas ela não tinha em quantidade. Ela não tinha em quantidade e mais, ela ainda não dominava a doutrina de tanques como suporte à infantaria. O que é isso? O tanque não vai se distanciar da infantaria, ele não vai ser vanguarda. A infantaria não vai avançar sem tanque e o tanque não vai avançar sem infantaria. A infantaria protege o tanque protege a infantaria. Isso aí é um conceito que os alemães já tinham desenvolvidos com o apoio da aviação e da artilharia. Isso é a Blitz, né? A chamada Blitzkrieg, a guerra relâmpago, é isso. É uma guerra de velocidade, onde os alemães penetravam na retaguarda inimiga, cercavam grandes contingentes, atacavam pela retaguarda, faziam tapete de bomba, entendeu? E causavam inferno no inimigo. Isso que, de maneira rápida, com grande velocidade e profundidade. Então, essa velocidade fazia com que o ataque dos alemães fosse profundo. Isso deixava qualquer um baratinado, porque quebrava a tua retaguarda, quebrava o que você tinha para se defender num momento mais difícil. Os soviéticos foram aprender isso no decorrer do ano de 41, entendeu? No ano de 41, rapaz, em silêncio. No ano de 41, isso foi trazer um problema para eles sério. Então, o que acontece? Essa doutrina ela é aprendida pelos soviéticos no decorrer de que ela vai produzir também tanques melhores.
tanques à altura do problema que ela estava tendo. Os ingleses depois vão perceber isso também com os Cromwell deles, os estadunidenses com Sherman, mas nenhum deles, nem os ingleses nem os estadunidenses, vão produzir tanques iguais ou melhores aos soviéticos. Os soviéticos superavam em muito os alemães a partir de 43, tanto que os alemães vão ter que recorrer aos Panther, né, os Panteras e os Tigers. Entendeu? Isso por quê? Porque eles vão começar a produzir tanques pesados. Eles vão começar a produzir tanques pesados porque a doutrina alemã muda. Ela acha que esses tanques pesados, Tiger e o Panther, né, o Tigre e o Pantera, eles poderiam ser capazes de criar grandes barragens e destruir as grandes vagas de blindados soviéticos. Ou seja, eles sabiam que parte desse poder ofensivo soviético, a partir de 43, eram os seus blindados. Então, os alemães eles vão priorizar a produção desses blindados grandes, pesados, para tentar deter os tanques soviéticos, porque eles passaram a provar do próprio veneno. Os soviéticos passaram a ter tanques velozes, potentes, que faziam isso, de envolver as linhas alemãs, coisa que os alemães fizeram com eles em 41, mas já não conseguiam fazer mais, porque aí os soviéticos vão desenvolver a sua Blitz, né, a sua própria Blitzkrieg, e isso vai ser aterrador para os alemães. Então, eu vou mostrar primeiro aqui os tanques da primeira fase, né, da guerra, que vocês vão notar que parecem até tanquetas, né, mas era o que tinha de mais moderno até o início da década de 30. Esses tanques soviéticos, eles eram, inclusive, quando a guerra começa, eu falo lá na minha live, os americanos, na live sobre Land Lease, os americanos queriam dar aquele Stuart M3 para os soviéticos riram, falaram, é isso que vocês querem nos dar? Os nossos tanques mais velhos são muito melhores do que esse. Então, primeira coisa, deixa eu botar aqui um lance aqui para a gente abrir aqui os trabalhos. Ó. Quem ainda não comprou, por favor, olha aqui, ó, Enciclopédia Guerras e Revoluções, 3 livros por R$ 100, com frete grátis para a região sul e sudeste. Isso é uma enciclopédia maravilhosa. Quem não comprou ainda, compre, entendeu? Porque ela abarca todo o século XX e o início do século XXI. Ela chega até a Guerra da Síria, entendeu? Falando dos principais conflitos que o mundo passou. Então, quem tiver interesse, me dá um alô, me chama aqui no Zap, no Instagram. E frete é grátis, é até ridículo, custa R$ 100 com frete grátis. Esses 3 livros juntos são quase 1.500 páginas e pesam 1,250 kg. Então, é uma enciclopédia gigante, muito bem produzida, muito bem editada, material excelente. Quem não comprou, pode ir que é boa. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês esses tanques da primeira fase. Eu vou colocar eles aqui e a gente vai passando e eu vou mostrando para vocês aqui. Espera aí. Aqui está errado. Espera aí. Vamos lá. Ó, eu vou começar daqui. Ó, esse aqui peraí, deixa eu sair aqui. Esse aqui é o BT-5, né? Ele foi usado na Guerra Civil espanhola, ele foi usado na guerra contra o Japão em 39 e alguns deles também foram usados na Finlândia. Mas tu pode ver, vai notar que tem um canhão pequeno, entendeu? De 37 milímetros, uma esteira pequena, mas ele é um modelo daquele tanque Christ. Esse tanque ele tem uma coisa engraçada, ele foi feito para andar sem esteira. Se você tirar a esteira dele, ele anda só na roda. E ele também é um tanque ferroviário, ele foi feito para andar no trilho de trem. Mas ele era um tanque que estava já obsoleto quando a guerra começou. A União Soviética tinha muitos deles, muitos. Eles eram um dos principais tanques soviéticos. Agora, ele é um tanque revolucionário. Para final da década de 20, início da década de 30, ele era o que tinha de melhor.
Esse aqui é o BT-7, é uma evolução do BT-5, entendeu? Ele só tem um canhão de maior velocidade e uma blindagem um pouco melhor. Só isso, mas também era extremamente obsoleto, extremamente obsoleto. Opa. Ele era um tanque que já não dava conta do recado diante dos tanques alemães. Primeiro, que ele não tinha uma blindagem potente, o canhão dele era fraco, e tinha um problema, eles não existiam em grande quantidade, porque ele era uma superação do BT-5, só que quando ele foi fabricado já se percebeu que o mundo tinha mudado. Então não se fabricou tanto dele assim. Esse aí é um tanque pesado soviético, esse é o T-28. Isso aí era uma doutrina que os soviéticos tinham de ter canhão de várias torres. Né? Por quê? Ainda da experiência da Primeira Guerra Mundial, que a infantaria ela conseguia destruir os tanques muito facilmente, porque eles tinham pouca velocidade. Então, tu pode ver que ele aí tem duas torretas com metralhadora, repara essas duas torretas na frente com metralhadora, e lá, junto com a torre principal, ela tem outra metralhadora coaxial, entendeu? Ele tem um canhão que é muito mais, parece muito mais um obuseiro do que um canhão, porque a ideia era usar o canhão para romper defesas, bunkers, para trincheiras, casa-mata. Ele não tinha ainda o escopo de duelo de tanques, nem muito menos ser algo a destruir a infantaria. A metralhadora era para limpar o terreno e evitar que a infantaria chegasse perto dele. Então, pode ver que ele tem essas duas torres aqui, com metralhadora coaxial, tem na torre principal, e isso era difícil de ser produzido, ele era caro, moroso, e outra coisa, a blindagem dele, apesar de ele ser um tanque pesado, a blindagem dele era extremamente ineficiente, além de consumir bastante combustível por causa do peso. Então, na Segunda Guerra Mundial, isso era um alvo fácil para os alemães, porque era um veículo que não tinha proteção aérea, repara aí. E outra coisa, ele era extremamente vagaroso. Então, era uma farra para os alemães pegarem isso aí. Esse aqui é outro conceito de várias torres, né? Pode ver que aí já tem um canhão de 76 milímetros. Repara aí. Oh, perdão, de 37 milímetros, desculpa. Um canhão de 37 milímetros junto com o obuseiro lá em cima. É a mesma torre do BT-5. O que eles acharam? A gente pode unir aqui duas coisas: um canhão anti-infantaria e anti-carro e um canhão anti-bunker, que vai fazer o papel do abuseiro. Só que esse T-35 também era um canhão, também era um tanque pesado, com preço um custo de produção elevadíssimo e já com um conceito completamente obsoleto, que era essa questão de duas torres. Porque para você sincronizar essas duas torres era um problema, porque você estava fazendo mira com uma torre. Se você disparasse com a de baixo, você já tirava de cima da mira, tinha que recalibrar, e vice-versa. E os aparelhos óticos da época não eram tão bons assim, entendeu? Ó, esse aqui é outro protótipo também, perdão, protótipo, esse é outro tanque, é uma variante do T-26. A gente vai ver várias variantes do T-26, o ano já diz, né? Modelo 1926. Pode ver que isso aí funciona como um obuseiro. Pode ver que o canhão está apontado para cima para fazer aquele tiro de elipse, né? Aquele tiro de elipse. Então, é um tanque extremamente frágil, pode ver pelas esteiras dele, que era um tanque que já estava obsoleto na Segunda Guerra Mundial. Agora, ele foi muito bravo na guerra contra a Finlândia, entendeu? Para assaltar as trincheiras finlandesas. Aqui, outro modelo de T-26. Repara que esse aqui nem canhão tem, ele só tem duas metralhadoras. Ele tem o conceito de carro armado. A ideia dele era apoiar a infantaria e tentar levar a infantaria o mais perto da trincheira inimiga. Mas é óbvio que a gente vê a fragilidade dele e que completamente obsoleto. Esse aqui é um outro modelo de T-26 também. Repara que parece uma casquinha de ovo. Isso aí não fazia frente nenhuma
aos potentes canhões alemães que já eram usados como canhões antitanque, entendeu? E também, obviamente, tinham dificuldade de enfrentar os blindados alemães. Repara que essa silhueta alta, angular na frente, porra, é um prato cheio para o inimigo te acertar, né? Bom, esses tanques aqui, eu vou recolocar aqui, só para a gente repassar aqui, porque vocês vão assistir no vídeo. Ó. Isso aqui, se vocês me perguntarem se existiam mais tanques no início da guerra, mais modelos, existiam. Mas eu selecionei esse aqui porque isso aqui eram os principais. Existiam vários outros tanques, mas que não eram tão grandes, não importantes, não tão numerosos no início da guerra. Eu vou depois colocar aqui a nomenclatura soviética com todos os tanques da guerra. Eu vou deixar aqui pausado aqui e vocês depois, quem quiser fazer uma pesquisa particular, vai pegar aqui o nome e vai poder fazer a pesquisa e entender que eram geringonças para aquele momento, mas mostrava um vigor da indústria de defesa soviética que é inigualável. Pode ver que o Brasil, em pleno século XXI, abandonou seu projeto de tanque pesado, de tanque principal. A gente produz carro de combate, entendeu? A gente produz carro de transporte de tropa, a gente produz carro de escolta, mas a gente não produz mais tanque de esteira, nem médio nem pesado. Nós paramos com isso. E o Brasil tem aquele protótipo do Osório. Eu ouvi dizer que em 2022, final de 2022, o Exército tinha decidido retomar os estudos do Osório para tentar fabricar o Osório numa parceria com a Turquia. Eu acho isso ótimo. Acho isso ótimo que o Brasil retome isso. Espero que seja verdade. Eu vou depois pesquisar isso mais a fundo. Se isso for verdade, eu trago aqui para a gente. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o que os soviéticos foram produzindo para a gente poder entender como é que foi essa superação. Entenda bem, eu não quis trazer tanques alemães para fazer comparativos, que eu acho que isso ia ter que ser muito grande. A gente ia ter que dividir em fases, anos, a gente ia ter que dividir em peso, tanque leve, médio e grande, a gente ia ter que dividir por calibre, a gente ia ter que dividir, ia ter que separar o que era o carro de combate, o que era artilharia autopropulsada, a gente ia ter que dividir aqui a questão da tonelagem. Então, isso ia ser algo assim, muito profundo, seria quase que uma tese de doutorado isso. Então, eu acho que ia ser maçante, eu acho que a gente pode falar de tudo isso, mas de maneira fatiada. Um dia eu apresento, outro dia a gente fala da doutrina, outro dia a gente faz um comparativo dos pesados, depois a gente faz um comparativo de leves, porque o uso dos blindados ele vai mudando conforme a guerra vai mudando também, entendeu? Deixa eu colocar aqui um negócio aqui para vocês, espera aí. Espera aí. Ó, quem ainda não comprou, por favor, compre logo. A gente precisa terminar aqui o Exército Vermelho na mira de Vargas, porque eu estou em fase final do Aço Vermelho, e toda a venda disso aqui agora é para canalizar, para a gente trazer o Aço Vermelho. Então, me ajuda aí. Exército Vermelho na mira de Vargas é uma pesquisa minha do mestrado, tem muitos documentos, conta a entrada do Brasil na guerra e como é que o Brasil fez para evitar que a população brasileira conhecesse os feitos soviéticos até 43. Né? Depois, a conjuntura no Brasil muda. É R$ 70 com frete grátis para todo o Brasil, certo? Bom, então deixa eu começar a mostrar aqui para vocês os blindados que... Eu vou começar aqui... Peraí, vou começar aqui pelo T-34, que é a estrela da parada, né? Bom, tá aqui, ó. Esse aí é o T-34. Deixa eu dar uma aumentada aqui nele, né? O T-34, a gente pode dizer que ele foi o cavalo de batalha da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Ele até hoje é o tanque mais produzido na história. E ele ainda está em serviço, acredite. Acredite se quiser. Até pouco tempo atrás, no Afeganistão, ainda tinha
Ainda tinha nego lá da Al-Qaeda usando esse tanque aí. No Iêmen, ainda tem T-34 funcionando. O T-34 ele foi produzido até acho que início dos anos 50. Depois ele foi substituído pelo T-40, depois vai entrar o T-50, T-55. Vão ter outros tanques que vão, nesse mesmo desenho, superar ele. Depois os desenhos mudam. O que o T-34 tem de moderno? Primeiro, a sua blindagem em ângulo. Tu vê que esse ângulo aqui de entrada e nas laterais, isso ajudava a munição inimiga a bater e subir, não penetrar o casco. Ele era um tanque que tinha as esteiras bem largas. Se você pegar as esteiras dos outros tanques nesse período aqui da guerra, tu vai ver que elas não são tão largas. O fato dele ter as esteiras largas ajudava ele não atolar. Ele tinha um motor firme, um motor que aguentava mesmo o tranco, e ele já tinha um canhão de alta velocidade. O canhão dele, primeira versão dele, o T-34 76 milímetros, ele vai ter uma metralhadora coaxial aqui na frente, né, também para limpar o campo da, da infantaria, e ele é um tanque extremamente confiável. Aí os americanos inventaram que o tanque quebrava a transmissão toda hora. Mentira. E que não tinha rádio. Isso aqui tem rádio, pode ver que a antena dele está ali na lateral. Mas por que não tinha rádio os primeiros tanques soviéticos? Deixa eu explicar para vocês. Os primeiros tanques soviéticos tinham que sair correndo para ir para a guerra. Eles tinham que ir para a guerra. E não tinha tempo de você montar o rádio nele. Porque montar o rádio naquele momento era muito precioso. Montar rádio naquela época era aquelas válvulas, o rádio era de válvula. E você tinha aquela questão dos filamentos. Então, os soviéticos eles já tinham uma doutrina de tanque que você sinalizava com bandeiras e tinha o tanque comando, que fazia isso. Lógico que se pudesse ter o rádio, era mais fácil esse comando. Mas naquele momento defensivo, tu não precisava desenvolver grandes táticas no campo de batalha, você só precisava se defender. Então, não era necessário essa coisa de ter o rádio. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu sei que tem muita gente nova aqui. Vou mostrar para vocês como é que era um rádio antigo, para vocês entenderem a dificuldade da União Soviética, naquele momento da guerra, de ter esses materiais. Entendeu? Esses materiais eles eram muito difíceis, que eram materiais muito delicados. Deixa eu ver se eu vejo aqui um rádio valvulado aqui para mostrar para vocês aqui. Ó, é isso aqui, ó. Deixa eu salvar aqui para vocês verem o que é isso aqui. Sei que tem uma turma nova que me assiste aí e que nunca viu isso. Ó. Isso aqui é como era feito os rádios. Peraí, rapaz, espera aí que eu não. Peraí, gente, só um minuto. Aqui, pronto. Isso aqui era como eram feitos os rádios naquela época. Aqui, ó. Eram com essas válvulas. Repare que essa válvula é de vidro, tem filamentos aí dentro, o fio é de pano. O fio era de pano, o metal passava no pano. Eu tenho um fio desse de pano aqui, que eu tenho um telefone aqui muito antigo, do início dos anos 50. Depois eu mostro a vocês aqui. Eu vou fazer uma postagem no Instagram, vou mostrar eu ainda tenho um rádio aqui antigo, valvulado, que foi do casamento da minha avó. O rádio é o Magic, de 1930. Então, fazer esses materiais na União Soviética era difícil. Imagina você construir 1.000 tanques e ter que botar 1.000 rádios com o inimigo à porta. Então, você não tinha rádio, ou vai sem rádio mesmo. E o seguinte, qual é a doutrina? A doutrina é ver o inimigo, mete bala nele. Então, o T-34 ele foi o grande cavalo de batalha. Ele era um tanque ágil, ele era um tanque médio, 30 e poucas toneladas, médio, veloz, resistente, com um canhão poderoso para a época, e o que fazia diferença não é a arma só, é você ter uma equipe bem treinada. E os soviéticos capricharam no treino dos seus tanquistas. Né? Para vocês terem ideia, o T-34, se você olhar os primeiros T-34 que foram feitos por dentro, ele é espartano, ele não tem nada. Ele não tem nada, ele parece
um ovo, ou quebra o ovo, e olha ali, não tem nada dentro do ovo, depois que tu tira a gema, claro, parecia isso. Ele só tinha as alavancas, o freio e a manete. Se vocês vissem o banco do T-34, é uma coisa horrível. Por quê? Porque ele só durava 30 dias. Ele já saía de fábrica, a sua produção sabia de que ele no campo de batalha ele não duraria mais do que 30 dias. Então, para que tu vai caprichar num tanque que não dura nem 30 dias? O combate ele era tão atroz que os tanques soviéticos não duravam mais de 30 dias. Então, eles eram feitos para o choque inicial, sabendo que eles seriam perdidos. Para você ter ideia, teve lugares de fábricas que os T-34 saíram para lutar sem nem serem pintados. Não precisa pintar, não, que perde tempo com a pintura, vamos embora, vamos embora, vamos embora, que o inimigo está na porta. Moscou foi um desses lugares. Entendeu? Por quê? Por causa da emergência da situação. Claro que depois de 42, você vai ter vários modelos de T-34. A torre vai mudar de tamanho, vai mudar de formato, a carcaça vai mudar de formato, as esteiras vão ficar ainda mais largas, o modelo da roda vai mudar. Você vai ter uma série de mudanças no T-34, entendeu? Até o final da guerra. Mas essas mudanças só foram possíveis porque eles foram se adaptando à necessidade. Conforme você ia para a guerra, você ia verificando o que, é que tinha de positivo, o que, é que não tinha. Quer ver uma coisa? O comandante Vassili Chuikov reclamava muito do T-34 porque o campo de visão do T-34 era ruim. As escotilhas, as seteiras do T-34 não permitia que os combatentes, quando estavam no campo de batalha, pudessem observar com clareza o inimigo. Então, o Tchikov fez vários relatórios para a fábrica, comando, falando: oh, isso não está certo, tem que melhorar. E se você pegar os T-34 modelo 1942, já vê que você já tem ângulos de visão melhor, mais seteiras uma embaixo da outra, essas escotilhas ou seteiras, né? Que melhorava o campo de visão da tripulação do tanque. Então, isso é uma coisa que você vai se adaptando conforme a guerra vai andando, né? Bom, deixa eu mostrar aqui agora o T-34-85. Ó. Esse aqui é o T-34-85. O que eu mostrei para vocês é o 76. Esse aqui já é o 85 milímetros. Por quê? Havia necessidade de ter um tanque com um canhão maior para que ele pudesse dar combate aos blindados alemães. Porque o T-34-76, ele às vezes precisava dar 2 tiros, dependendo da distância que ele tivesse. Às vezes. E aí se descobriu que você perdia tempo. Você virava alvo do inimigo. Então, com um canhão de 85 milímetros, você conseguia, de uma distância maior, eliminar o inimigo com um tiro só. Mas, se parou de fabricar o 76? Não. O 76 continuou sendo fabricado, junto com o 85, porque tinha situações que você poderia ter o 76 milímetros. E aí a discussão era você ter um tanque barato, que a produção dele fosse barata, né, e rápida. E o T-34 ele atendia a essas necessidades, porque ele era o custo de fabricação dele foi reduzido ao máximo e a velocidade com que ele era montado era uma coisa fantástica. Inclusive, isso que está aqui do lado esquerdo, eles são os tanques de combustível. Vocês vão ver que os modelos de T-34 vão mudando e a posição do tanque de combustível vai mudando também. Eles vão vendo onde é que ela fica melhor. Aí ela sai da lateral e passa para a retaguarda. Entendeu? Opa! Então, os T-34 eles são revolucionários por causa do desenho deles, da durabilidade, da força do motor, da esteira e dos seus canhões. A velocidade da torre também se contava. Quem é que dava um giro na torre mais rápido para achar o inimigo? O T-34 era imbatível até 1943. Depois os alemães foram produzindo o Tiger, que tinha um giro de torre maior, mas aí os soviéticos já tinham o KV-1B, que já tinha esse giro maior também. Então, esses detalhes no campo de batalha
fazem diferença. 1 segundo no campo de batalha, se eu disparar minha munição 1 segundo na frente do outro tanque, eu disparo e saio. Entendeu? Eu consigo fugir do projétil dele, enquanto a minha está indo no encontro dele. Então, isso são detalhes que é importante se perceber nesse duelo atroz, né? A gente falou do KV-1, eu quero mostrar para vocês aqui o KV-1, ele vai ser um tanque pesado. KV Clemente Voroshilov, em homenagem ao comandante Voroshilov. O chassi, entenda bem, o chassi do Voroshilov, ele depois vai servir para você fazer os Joseph Stalin. Ó, esse aí é o KV-1. O KV-1, ele também vai ter várias não, mas algumas variantes. KV-1B, KV-1C, entendeu? Ele é um tanque muito robusto, muito forte. Repara aí a largura das esteiras dele, veloz, firme. Ele era a estrela, né? Só que a produção dele não era tão veloz quanto a do T-34. E a ideia do tanque pesado é ele ser usado como rompedor, ou seja, ele vai romper as defesas inimigas, bunker, casa-mata, e vai duelar com outros tanques, né? Os tanques médios, T-34, a ideia era eles seriam usados junto com a infantaria num ataque ligeiro, coisa que o tanque pesado não consegue fazer. Agora existe outro aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o KV-2. Entendeu? Esse é o KV-2. É o mesmo chassi do KV-1, só que com essa torre gigante aí, né, que era uma ideia já de ter uma artilharia autopropulsada. Só que, obviamente, tu ficava na mira do inimigo. O inimigo de longe via essa tua silhueta gigante. Então, eles foram sendo usados como apoio de artilharia, já no conceito de artilharia de autopropulsão. Eles foram produzidos assim, muitas unidades, mas tiveram uma participação honrosa. Eles foram até Berlim, entendeu? E eles tinham uma guarnição aí de homens que recebiam um treinamento especial. No primeiro momento, esses homens foram treinados junto com a turma lá dos Catiuxa pela GRU, pelo Serviço Secreto, que isso aí entrou no campo de batalha meio que como uma arma secreta no início. Entendeu? Então, as primeiras guarnições desses tanques, elas receberam um treinamento meio que especial. Bom, falando em artilharia autopropulsada, havia necessidade de você levar os canhões, que não eram móveis, porque você transportar canhões na guerra é difícil, eles são, conforme o calibre aumenta, vão ficando mais difíceis de serem levados para a linha de frente. E agora eu estou imaginando um ambiente de floresta, de neve, de lama, de charco, de pântano, porra, tu tem que rebocar o canhão, e geralmente aquilo ali era levado ou a cavalo, e os cavalos eram muito sacrificados, aquilo era muito pesado, ou então rebocado. Só que aí, muitas das vezes, você quer ter, sei lá, 100 canhões, você quer ter 500 canhões, como é que você vai prender 400 tratores ou 400 tanques para rebocar os teus canhões? Porra, aí tu inviabiliza os teus blindados, porque só eles têm poder para carregar, às vezes, esses canhões pesados. Então, a ideia foi de montar canhões no tanque. E aí nasce aí a artilharia autopropulsada, que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui. Ó. Deixa eu começar aqui no sul. Ó, aí os soviéticos, isso não é uma invenção soviética, os alemães já tinham também seus canhões autopropulsados. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o Su-85. O 85, que ele era de 85 milímetros. Né? Repara que ele tem um canhão on, né? Ele não tem torre. Repara que ele não tem torre, ele não vai girar, mas ele tem uma blindagem frontal extremamente angular, extremamente forte. Qual é a ideia? A ideia é que o canhão ele faça o movimento para cima, para baixo, um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, mas ele vai fazer o tiro de elipse, aquele tiro de arco, entendeu? De elipse.
Então, por isso que ele não tem torre, por isso que ele não gira para a esquerda nem para a direita, porque a ideia dele é ser um canhão. Esse é um canhão com esteira, é ele apoiar o avanço dos tanques e da infantaria, fazendo o papel de artilharia na vanguarda. Conforme você vai avançando na guerra, tu vai precisando de canhões mais poderosos, porque você tem que destruir a linha inimiga. E com canhões mais poderosos, esse dano vai se dando maior. Repara que esse aí já tem antena ali do lado esquerdo, ou seja, já estava equipado com rádio. Esse aqui é o Su-100, já é mesmo conceito, né? Só que com um canhão de 100 milímetros. Ou seja, tu está levando uma barragem de tiro de 100 milímetros lá para a linha de frente. Ou seja, tu está atacando a retaguarda inimiga com um canhão de 100 milímetros. E eles eram usados também, se preciso fosse, como caça-tanque, porque um canhão desse de 100 milímetros disparado em qualquer outro tanque, ele não ia ficar vivo. Então, se preciso fosse, ele era usado como caça-tanque, mas ele não era um caça-tanque, porque ele não tem torre giratória, entendeu? No campo de batalha, se fosse para fazer o trabalho de predador, de caça-tanque, ele estava fodido, porque ele ia ter que girar o corpo dele para procurar o inimigo. E não é essa a ideia do caça-tanque. Esse aqui é o Su-122. Repara que ele vai funcionar muito mais como um morteiro ou como um obuseiro, entendeu? Repara aí, porque ele vai atirar também nesse sentido elipse. E é a mesma coisa, ele tem um canhão que não tem torre. Quem quiser saber o que está escrito aqui na lateral é da Stalin, é por Stalin, que está escrito nesse tanque aqui. Então, repara que aqui já é um canhão maior ainda, de 122 milímetros, ou seja, a ideia era você fazer chuva de bala lá na frente do inimigo, na linha de frente do inimigo, com um canhão de 122 milímetros. Não, deixa eu... Aí a gente vai chegar nisso aqui, ó. Peraí que eu já errei. Só para finalizar essa questão da artilharia autopropulsada, os soviéticos vão ter a grande estrela deles, que é isso aqui, ó. Essa é a grande estrela da artilharia autopropulsada dos soviéticos, né? Que é o Izu-152. Opa, peraí que eu já fiz merda. Esse monstro aí, ele ia jogar lá na frente uma munição de 152 milímetros. Repara que ele tem um chassi do KV-1, hein? Falei para vocês lá do KV-1 do Clemente Voroshilov, o chassi de todos eles era do KV-1. Entendeu? A carapaça é que vai mudando. Olha o tamanho desse canhão aí, 122 milímetros lá na linha de frente. Ou seja, é arrasador para qualquer trincheira. E mais, esse conceito de canhão autopropulsado, ele ia avançando junto com a infantaria. Conforme a infantaria ia avançando, ele ia cobrindo a infantaria, ele ia cobrindo, ele ia protegendo a infantaria, porque ele ia arrasando a linha de frente. Repara aqui um conceito. Nesse outro 152 que está aqui do lado, não é nesse primeiro, não. Lá aqui do lado, repara que ele está com um reparo. Repara que ele está com um reparo lá em cima na torre lá dele de metralhadora. Ali já ia uma metralhadora de Tcharev. Perdão. Por quê? Porque como ele era pesadão, ele tinha que ter uma defesa antiaérea. Ele não podia permitir que os caça-bombardeiros viessem dar voo de mergulho para destruir ele. Então foi colocado nele ali uma metralhadora. A metralhadora potente, de 12,7 milímetros, quase com um canhão, essa metralhadora. E mantinha a aviação longe, ou seja, para atacar ele, tu não ia conseguir dar rasante. Se tu desse rasante para jogar a bomba nele, a metralhadora ia te comer na bala. Entendeu? Tu ia ter que vir com caças, tu ia ter que vir não com caça-bombardeiro, mas com um bombardeiro muito lá do alto, e aí a tua precisão não ia ser tão grande assim. Agora, aquela coisa do caça-bombardeiro vir dar aquele voo rasante e destruir os tanques, com essa metralhadora aí, parou. Parou porque ela ia te rasgar ao meio. Entendeu? Então, eles eram pesadões, um alvo fácil, os soviéticos meteram essa metralhadora aí. Essa é a grande estrela dos soviéticos para a artilharia autopropulsada. Eles vão ser vitais
na tomada da Alemanha, esses 152 aí. Mas todos os outros que eu falei para vocês, o 122, o 100 e o 85, continuaram em fabricação e participaram de toda a guerra, entendeu? Agora, os soviéticos também tinham tanques leves que foram usados até o final da guerra. Por que eles foram usados até o final da guerra? Porque os soviéticos vão desenvolver uma doutrina que era chamada enxame de mosquito. O que era o enxame de mosquito? Era a quantidade muito grande de T-60 e T-70. Durante a guerra, eles fabricaram mais de 7.000 dos T-60. Por quê? Esses tanques, ficou provado que, com 2 tiros, eles anulavam qualquer tanque alemão. Eles só precisavam dar 2 tiros. Só que, muitas das vezes, esse tanque ele não conseguia, ele dava um tiro, mas ele tinha que se afastar do tanque logo, então ele não conseguia dar o segundo tiro. Mas se você pegasse vários T-60, botasse no campo de batalha e mandasse eles disparar à vontade, ou seja, você ia ter tanques médios e pesados alemães tomando vários tiros de T-60 de lugares distintos. Então, essa ideia funcionou pra caramba. E os soviéticos continuaram produzindo os T-60, e depois dessa doutrina de ataque de enxame, a baixa desses tanques diminuiu, porque eles são extremamente frágeis, porque o projeto deles é antigo, é lá da década de 30. Mas eles continuaram sendo usados por causa da velocidade deles e da confiança que eles não quebravam, eles eram um Fusca dos soviéticos, só que eles eram que já eram, tinha uma armadura pequena e um canhão que você precisava atirar 2 vezes. Então, o que os soviéticos fizeram? Vamos encher o campo de batalha disso, junto com os T-34. Toda a imagem que vocês verem de T-34 avançando para a batalha, pode ver que está cheio de T-60 no meio. Por quê? Porque eles disparavam muitos tiros. E, às vezes eles nem destruíam o tanque alemão, mas destruíam a esteira do tanque alemão. Avariava o motor do tanque alemão. E atiravam e corriam, e ficavam fazendo um zigue-zague louco. O comando soviético deu por função a esses T-26, como eles eram rápidos e ágeis, eles fazerem o vai e vem. Eles iam lá atirando e voltavam, eles iam e sumiam da frente dos alemães. Ou seja, quando os alemães pensavam em atirar neles, já estavam chegando os T-34. E aí eles tinham que decidir: porra, eu vou atirar nesse tanque pequeno de merda ou vou encarar o T-34 que está vindo aí? Ele encarava o T-34. Enquanto isso, esses T-60 e T-70 faziam a festa. Então, isso foi uma coisa revolucionária que os soviéticos criaram para dar destino a esses muitos T-60 que eles tinham. Obviamente que depois, com o avançar da guerra, né, muitos desses T-60 passaram para a retaguarda, passaram a fazer trabalho de polícia, de patrulha, por exemplo. Chegava numa cidade, tomava dos alemães, e você tinha que ficar com a guarnição ali tomando conta para ver se os alemães não iam voltar, não estavam escondidos, iam voltar para dar o ataque. Então, aí deixava esses T-60 para guarnecer essas cidades, essas vilas, porque a mal bem era um tanque, era um tanque de calibre pequeno, mas a infantaria não conseguia derrubá-lo. Entendeu? Então, eles, a partir de 44, a guerra vai exigindo menos dessa tática soviética de levar os T-60 para disputar a linha de frente junto com os T-34 ou com os KV-1, mas por quê? Porque aí os soviéticos já tinham produzido muito dos T-34, dos KV-1 e dos Su, e aí não valia a pena mais expor a tripulação dos T-60, porque, obviamente, quando eles tomavam um tiro, morria quase que todo mundo. Então, não valia a pena tu expor mais a tripulação do T-60. E essa tripulação, já altamente treinada, era reconduzida para os blindados mais fortes, e esses T-60 foram passando para a retaguarda, foram fazendo trabalho de polícia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o T-60. Então, ele é uma tanqueta. Tem diversos modelos dele também. Dos primeiros, esse aí é o último modelo do T-60. Se você pegar lá os primeiros, e você vai ver que são diferença no desenho,
posição do escapamento, uns têm até metralhadora na frente para limpar terreno, entendeu? É, vai mudando para caramba, eles vão fazendo algumas mudanças para tentar melhorar ele, mas ele era uma tanqueta, ele não tinha condições de encarar a linha de frente a partir de 1941. Então, eles foram usados como era enxame de mosquito. Foi a tática usada pelo comando soviético com muita maestria. E esse aqui é o T-70. Repara que é a mesma coisa do outro, entendeu? Com um canhão, às vezes, até inferior. Tinha T-70, que tinha canhão superior, tinha canhão inferior, entendeu? Mas esse aí tinha um motor de maior velocidade. Mas ele foi fabricado menos do que o T-60. O T-60 se fabricou mais. E o T-60 foi até Berlim. Você vai ver tripulação de tanqueta do T-60 no meio de Berlim comemorando a vitória, cara. É uma coisa engraçadíssima isso. Tu chegar em 45 em Berlim, no covil da besta, montado numa geringonça dessa daí. Mas os soviéticos meteram essa bronca. E aí nós vamos ter a doutrina de tanques pesados. Né? Lembra que eu falei do KV-1? O KV-1 é o cavalo de batalha para isso, mas isso vai ensejar um outro tanque, né, que é o IS, o Joseph Stalin. Você vai ter três versões do Joseph Stalin, o 1, 2 e o 3. O 3, para mim, é o mais foda. O 3, para mim, é o mais foda. Para vocês terem ideia, quando os soviéticos levaram os Joseph Stalin 3 para Berlim, o Joseph Stalin ele não luta na guerra. Quando ele chega em 45 em Berlim, a guerra já tinha acabado. Mas eles foram levados para Berlim em grande quantidade, porque já existia aquela animosidade com os aliados, entendeu? E os aliados já tinham tanques poderosos também. Tinha aquele Hellcat, caça-tanque estadunidense, tinha um Cromwell, caça-tanque inglês. Então, os soviéticos, já escamados com os aliados, levaram esse. E aí, sabe o que é engraçado? Quando esses Joseph Stalin 3 chegam na linha de frente, lá em Berlim, as zonas já estavam definidas. E aí você tem que ver que tem uma cena muito legal dos soldados estadunidenses de binóculo e tentando ver o, o IS-3 e filmando ele. Os soviéticos filmam os estadunidenses com câmera filmando o IS passando. Foi uma grande curiosidade, o Joseph Stalin 3. Para mim, até hoje, ele é o tanque mais bonito. Eu acho ele mais bonito. A torre dele é chamada de Torre Sapo, que parece um sapo sentado. As linhas dele é toda arredondada, ou seja, para evitar mais ainda o atrito da munição. Ele é anfíbio. Vou mostrar aqui. Eu acredito que alguns já conheçam, mas outros não. Aqui, ó. Esse aqui é o 3, no IS-1. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o Joseph Stalin 1. O Joseph Stalin 1 ele tem um canhão de 100 milímetros. Esse é um canhão de 100 milímetros também de alta velocidade, entendeu? Mas você repara que as linhas dele são quadradas. Por quê? Porque ele está num chassi de KV-1. A torre dele que já é arredondada. Repara a linha da torre dele. Já vem toda arredondada, mais arredondada do que a do T-34. E tem um canhãozão de 100 milímetros. Entendeu? Aí eles vão fabricar o IS-2. Esse é o IS-2. Repara que a linha de frente dele já é toda arredondada. Olha lá, ele é angular e arredondado. Ele já vai se livrando um pouco da linha do KV-1. Mas aí já está com um canhão de 122 milímetros, entendeu? De alta velocidade também. Quando você tem um canhão de alta velocidade, você pode abolir o uso de munição explosiva, porque a velocidade da munição cobre a munição explosiva. Hoje não, hoje está equiparado. Todo mundo usa munição high power, explosiva, né? Porque as blindagens hoje são todas iguais, né? E virou obrigação ter um canhão de alta velocidade.
né? Então, hoje está tudo equiparado. Então, esse aí é o Joseph Stalin II. Esse aí lutou. O Joseph Stalin 1 e 2, eles lutaram a guerra a partir de 43. Ó, o Joseph Stalin 1 vai fazer a estreia dele na Batalha de Kursk. O Joseph Stalin II vai vir logo em seguida e vai participar de toda a parte da guerra na Operação Bagration até Berlim, entendeu? E esse aqui é o Joseph Stalin III, que eu acho ele muito foda. Esse, para mim, é o tanque mais bonito. Repara que a torre dele é que nem um sapo. O sapo sentado assim, repara que ela quase não tem fresta para entrar nenhum tipo de munição, né? Ela é completamente arredondada e angular. Repara que a frente dele é uma frente bicuda, ou seja, para destruir a munição inimiga. E o canhão dele é um canhão de 122 milímetros. O giro de torre dele é o mais rápido da época. Então, ele é um tanque pesado de questão, entendeu? Esse aí é o Joseph Stalin III. Depois se abandona essa questão dessa série, dessa classe Joseph Stalin, e aí vamos fazer outros tanques, e entra uma outra nomenclatura do pós-guerra. Mas esse Joseph Stalin III ele ainda ficou em uso, se eu não me engano, até meados da década de 60, entendeu? Ele é um tanque porradão, porradão mesmo. Foda, foda pra caralho. 122 milímetros de questão. Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui de alguma coisa. Espera aí, gente. Só um segundo. Se eu já. Acho que dá, já falei de todo mundo. Já falei de todo mundo. Bom, o que eu queria fazer com essa live aqui, né? Eu queria familiarizar vocês com os tanques soviéticos. Familiarizar. Ou seja, foi assim que foi a evolução. Se tu pegar aqui, olha aqui, ó, preste atenção. Imagina a gente aqui, pega o Joseph Stalin 3, ó. Cadê o Joseph Stalin 3? Fugiu? Aqui, ó. Dá uma olhada aí no Joseph Stalin 3. Olha bem para a silhueta dele, olhou bem? Agora, imagine isso aqui, ó. Agora tu imagina isso aí. Isso é um T-26, que lá é um Joseph Stalin. Isso aqui, a diferença de uso dessas máquinas são de apenas 4 anos. Em 1941, os soviéticos ainda estavam usando isso aqui. Em 1945, eles estavam com Joseph Stalin III. Isso durante a guerra. Então, aqui a gente pode ver um pouquinho da doutrina de tanque soviético, como é que essa questão foi evoluindo, 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 e hoje a Rússia, até hoje, a Rússia, durante toda a União Soviética, todos os blindados soviéticos, leve, médio e pesado, eram melhores do que todos os seus homólogos ocidentais, todos, todos. E a Rússia continua com essa tradição. Todos os blindados russos são melhores do que os seus co-irmãos ocidentais, o T-72, T-80, T-90 e agora o Armata. Entendeu? São muito melhores do que os Abrams, do que os Challenger, do que os Merkavas, do que os Leopards, todos eles, entendeu? São inferiores em velocidade, em durabilidade, confiabilidade, potência de motor, razão de tiro, velocidade de torre, equipamento óptico, visão noturna, tudo isso. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Entendeu? Isso é um know-how que os soviéticos adquiriram na guerra. Isso está no céu, na terra e no mar. Os submarinos russos soviéticos são melhores até hoje. Os aviões soviéticos e agora russos são melhores do que os ocidentais. Então, isso é uma coisa que foi a União Soviética que deu isso. Foi a Revolução de 17 que deu esse know-how. Então, a minha live aqui hoje esse vídeo era para a gente entender um pouquinho como é que a União Soviética ganha a guerra.
porque ela foi melhorando todos os seus equipamentos, e isso que a gente está vendo aqui nos tanques aconteceu nos navios, no submarino, nos aviões. Eu vou fazer uma depois para falar dos aviões, fiquem tranquilos, vou mostrar os principais aviões, entendeu? No armamento, eu vou fazer uma de armamento para a gente entender, entendeu? Vou mostrar como é que o equipamento do soldado soviético muda, cantil muda, o bivac muda, a bota muda. Quando ele chega em Berlim, o uniforme dele e o equipamento dele é completamente diferente daquele que ele lutou em 1941 em Brest-Litovsk, completamente diferente. Por quê? Porque a indústria soviética já estava antenada nas necessidades, ela só precisava de tempo para produzir. Entendeu? A guerra roubou um pouco desse tempo, mas ela conseguiu produzir a contento. Então, a ideia aqui hoje era familiarizar vocês com esses tipos de tanques. Como é que foi isso? Foi dessa maneira aí. Esse é o ciclo evolutivo. Eu vou botar aqui agora, para marcar para vocês, quem tiver a fim de fazer uma pesquisa maior, pô, João, quero ver uma pesquisa maior sobre os tanques soviéticos. Está aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Ó, aqui estão praticamente todos. Aqui, ó. Aqui estão praticamente todos os tanques, carros de combate, tanquetas, carro armado que os soviéticos usaram na Segunda Guerra Mundial. Repara que aqui nessa coluna da direita, na minha direita, você tem aqui os BA, vocês têm os BI, que são carros blindados, né? Carro de escolta, que isso aqui é da década de 20. Mas isso ainda existia. Quando os alemães chegaram em 41, essa coluna aqui da direita, essas três primeiras colunas da direita, né? Essas três primeiras colunas aqui da direita, onde estão esses carros com pneus, essas tanquetas aqui, isso aqui ainda existia. Existia e estavam funcionando. E foram usados na guerra. Repara como é que é ridículo aqui esse tanque Odessa. Né? Agora, tu repara que já tem um ZIS-30, que é um canhão com recuo montado em cima de um chassi de T-20, de T-28. Ou seja, essa questão de artilharia autopropulsada já existe lá na União Soviética desde da década de 20, que os soviéticos já estavam preocupados com isso. Lá aqui nessa primeira fileira da esquerda, dos tanques pesados, que está o IS-2, o ISU 125S, o que acontece? Aqui tem o T-35. Repara que o T-35 está aqui, ó, M1938, né, modelo 1938, ele tem três torres. São duas torres de BT-7 e a torre de obuseira. Entendeu? Olha o conceito soviético de tanques com três torres. Repara esse aqui na segunda fileira da esquerda, o SMK. Ele tem duas torres, mas a torre dele é geminada. Uma de canhão e a outra de metralhadora ré. Repara que coisas exóticas, né, que os soviéticos foram produzindo, que é uma coisa assim fantástica. Isso são experimentos, né? Epa, aí tirei aqui do centro. Deixa eu voltar aqui, Celso. Repara que isso é a indústria soviética tentando responder, entendeu? Aqui você vai ter o ZSU-37, um canhão de 37 milímetros, entendeu? Há toda uma tentativa dos soviéticos de ter, desde o início, uma arma blindada moderna, entendeu? Que tivesse a altura dos desafios que o imperialismo ia propondo para os soviéticos. Então, aqui eu deixo a nomenclatura total da guerra. Caso vocês, alguém se interesse, queira pesquisar de algum desses aí, são essas aí, a armaria soviética. Quero deixar aqui com vocês também. Peraí. Quero deixar com vocês aqui, ó, a questão, por favor, das placas. Compre aqui as placas, dê uma força. A gente precisa botar o aço vermelho na rua. São essas aqui as placas que eu vendo. Aqui à esquerda aqui são as placas da Grande Guerra Patriótica. Berlim, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Moscou e Sebastopol. Na coluna da direita é a placa lá CCCP,
que era a réplica da placa de fronteira da União Soviética quando começou a guerra. E o resto é Havana, Pyongyang, Beijing, cidade de Ho Chi Minh e Jerusalém, da nossa querida Palestina. Então, me dá uma força aí, compra as placas aí, compra os livros e vamos avante. Eu vou atualizando vocês sobre o Aço Vermelho, entendeu? Não esqueça de dar o like aqui, não esqueça de assinar o canal, divulga, me ajuda aí a divulgar o canal, é muito importante divulgar o canal aí, vamos fazer correr. Eu estou com essa meta de 12 mil pessoas até dezembro, mas o sonho mesmo era chegar a 15 mil, né? Mas vamos tentar chegar aí até 12 mil e isso já vai ser um grande salto, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, comenta, me manda pergunta, me manda dúvida. Eu vou deixar aqui, ó, tuas ordens, entendeu? Aqui o zap do Pix, mas também pode ser para tirar dúvida, entendeu? Dá uma força aí, amplia aí essa visibilidade do canal, dá o like aí, curta o conteúdo, divulga. Tem dúvida, só me dá um alô, tá bom? Companheiros e companheiras, agradecer aí o carinho mais uma vez. Vamos em frente. Urra! Estamos nas ondas.